Olá, gente, tudo bem? Agora nós vamos entender um pouco mais sobre edema. Esse conteúdo é mais tranquilo, por isso que eu vou utilizar aqui novamente o slide de alguns colegas, deixando aí todos os créditos para eles, o nome deles está aí na tela. E vamos lá, é um conteúdo bem tranquilo e que a gente vai entender agora. Primeiramente, o que é, né, o edema? O edema, ele é o inchaço de alguma região ou geral do corpo. Quando a gente fala que uma pessoa está com edema, pode ser um edema localizado ou um edema geral. Mas o que é, né, esse edema? Ele é causado pelo acúmulo exagerado de líquidos no espaço intersticial. A gente sabe que o espaço intersticial é aquele espaço, né, que tá ali entre as células. A gente sabe que as células, elas não são exatamente grudadas umas nas outras. Então, esse espaço ali, na maioria das vezes, constituído por líquidos, né, que envolve ali as células e permite ali a movimentação de moléculas, ela é o espaço intersticial. Então, normalmente esse espaço é repleto de líquidos, mas quando há um acúmulo muito grande de líquidos, acaba causando realmente o edema. Então, a gente precisa entender a fisiopatologia ali desse processo para a gente entender o que está sendo prejudicado nesse processo de movimentação de líquidos do espaço intersticial para dentro das células e para os vasos sanguíneos, certo? Existem dois processos ali que controlam o nível de líquido que tem nesse espaço intersticial, que é a pressão hidrostática e a pressão osmótica. Primeiro a gente vai começar falando aqui da pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é a pressão que ocorre dentro do vaso sanguíneo. Como assim? O sangue, ele exerce ali uma pressão dentro dos capilares, certo? Imaginem uma mangueira. Quanto mais líquido tiver dentro dessa mangueira, mais pressão vai ocorrer ali na parede, né, da mangueira. Então, mais chance ela tem de romper. Como essa mangueira, vamos trocar agora pro vaso, como esse vaso ele é bem permeável, ele tende a vazar esse líquido para fora quando há uma pressão muito grande, que acontece no caso, por exemplo, de hipertensão. A gente vê que algumas vezes uma pessoa que ela tá com uma pressão muito grande dentro dos vasos, ela tende a ficar um pouco mais inchada, exatamente porque o corpo dela tá tentando aliviar essa pressão dentro do vaso, então tá jogando mais líquido para o espaço intersticial. No entanto, tem uma pressão que ocorre de maneira contrária, que é a pressão oncótica ou pressão osmótica, que eu vou colocar aqui, beleza. Que é uma pressão que as proteínas, né, plasmáticas fazem ali para devolver esse líquido de volta para dentro do capilar. Por quê? A gente sabe que a água ela é um solvente. E a água ela se comporta ali, ela se transporta por meio da osmose. A osmose ela funciona levando a água do lugar mais hipotônico para o lugar mais hipertônico. A gente viu isso no cursinho, que quanto mais for a concentração de soluto num espaço, ele tende a puxar, de certa forma, a água para aquele local. Então, como dentro, né, dos vasos sanguíneos a gente tem ali muitas proteínas plasmáticas no nosso sangue, a gente tende a puxar essa água do espaço intersticial de volta para dentro do vaso. Isso ocorre de maneira automática, né, pode-se dizer assim, direto desse espaço intersticial para dentro do vaso, ou pode ocorrer por meio da drenagem linfática, que eu acho que aqui também fala isso, drenagem linfática. A linfa, ela é realmente esse líquido que veio do espaço intersticial para dentro de um vaso linfático, que vai ali passar pelo linfonodo, vai ocorrer ali meio que uma filtragem dos componentes ali presentes para poder retornar esse líquido de volta para o vaso. Todos esses processos, eles regulam a quantidade de líquidos nesse espaço. Ou seja, se causar algum tipo de prejuízo a algum tipo de componente, por exemplo, se a pessoa está com pouca albumina, no caso de crianças, por exemplo, com uma base alimentar muito fraca, crianças desnutridas, elas, pela falta de proteínas na alimentação, elas tendem a utilizar a albumina do sangue para poder suprir suas necessidades.
Então, se ela tem pouca albumina no sangue, isso tende a fazer com que essa criança ela fique mais inchada realmente, porque tem pouca proteína dentro do vaso para chamar essa água de volta, certo? Então, crianças com kwashiorkor, a gente fala, principalmente, são crianças parecendo crianças fofinhas, que elas são bem inchadinhas realmente devido a essa falta de pressão osmótica, né? Então, beleza, se a gente tem algum defeito aqui, tanto nessa pressão hidrostática quanto nessa pressão osmótica, a gente tem ali o acúmulo de líquidos nesse espaço intersticial. Então, a gente fala aqui um pouco de tipo de edema. Quando a gente está analisando o edema, primeiramente, a gente tem que ver como que esse edema está acontecendo. A gente vai ali fazer a inspeção do edema e a gente vai tocar o edema. Se for um edema mole, significa que é uma coisa recente, uma coisa que aconteceu por agora. Pode ser, por exemplo, devido a algum tipo de lesão tecidual, por exemplo. A gente percebe que lesões do tecido, aquela região, ela tende a ficar mais inchada, porque tem muitas moléculas, né, indo para aquela região para poder reparar o tecido. Também muitos macrófagos, muitas células de defesa também indo para aquela região, que também vai chamar, né, teoricamente, mais água para lá, por isso que tende a ficar mais inchado. Então, quando a gente tem uma lesão, por exemplo, que a gente toca no edema, a gente percebe que é um edema mole. Se é um edema mole, é menos preocupante, significa que aconteceu há pouco tempo. Mas a gente toca naquela região e a gente percebe que é um edema duro, significa que já está ali acontecendo esse processo ali de defeituoso, né, há algum tempo. Também a gente tem que perceber se é um edema frio ou se é um edema quente. Se for um edema quente, na maioria das vezes está associado ali a algum processo inflamatório. E se for um edema frio, a gente está falando ali de um processo de drenagem que está sendo ineficiente, né? Porque não está tendo ali a passagem correta de sangue. Mas certo, vamos falar aqui do que está falando aqui nos tipos de edema. A gente tem um edema generalizado, que ocorre no corpo todo e está relacionado a doenças sistêmicas, como insuficiência cardíaca congestiva, nefropatias e doenças hepáticas. É realmente uma dificuldade ali de retirar, né, de movimentar esse líquido ali daquela região. Então, ele está ficando emboçado ali naquela região que está acontecendo ali no corpo todo. E aí vai acabar ali causando a anasarca, que a gente fala, que é o edema generalizado. Não esquecer esse nome, caiu na minha prova, eu não lembrei e me ferrei, beleza? Então não esqueça a anasarca. O edema localizado está mais relacionado a processos infecciosos, algum tipo de lesão ou inflamação. E edema de membros inferiores é comum insuficiência venosa e linfedema. Ocorre devido a problemas de retorno venoso ou linfático. Então, a gente precisa ali perceber que tipo de edema que está acontecendo para a gente poder ter uma hipótese diagnóstica mais certeira. As causas mais comuns, primeiramente, insuficiência cardíaca congestiva, que vai causar, na maioria das vezes, a anasarca, porque o coração ele não consegue ali fazer a movimentação eficiente de sangue, causando o aumento da pressão venosa e acúmulo de líquidos. Doenças renais, aqui a gente fala também da dificuldade de excretar, né, alguns componentes como o sódio e a água. Se a gente não consegue excretar o sódio, a gente causa acúmulo de líquidos e também da própria água, né, que não consegue sair, resultando na retenção de líquidos e edema generalizado, como exemplo, síndrome nefrótica. Causas comuns. Também a gente tem ali a cirrose hepática, porque a gente tem a redução da síntese de albumina pelo fígado, reduzindo a pressão oncótica e favorecendo a saída de líquidos para o interstício. Também é tranquilo de entender. E a obstrução linfática, que é que nem eu falei, muitas vezes esse líquido ele é drenado, né, para os vasos linfáticos, para poder retornar, né, para os vasos sanguíneos. Então, se tem alguma obstrução ali nesses vasos, a gente também tem a dificuldade de retornar esse líquido para os vasos sanguíneos e, consequentemente, promover a redução, né, do edema.
No exame clínico, a gente usa como principal parâmetro o sinal de cacifo. A gente tem aqui, ó, no 3, o sinal de Godet, mas é o sinal de cacifo que é o nome mais utilizado, que é quando a gente tem ali um inchaço, a gente vai apertar a pele e observar se permanece ali uma depressão temporária ou se simplesmente se a pele volta ao normal. Se ficar o sinal ali da sua digital, significa que aquela região ela tá edemaciada, certo? O tratamento, ele é dependendo do que causa, né? É a mesma coisa da cianose. Aqui a gente tem um vídeo que não vai funcionar muito bem, mas em geral, edema é isso, gente. Não tem muita coisa para se aprofundar, não. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!